Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula de história e hoje nós vamos falar de viver em grupo, da importância de vivermos em grupo e o que é esse viver em grupo, certo? Vamos, antes de nós começarmos a falar, vamos olhar, né? Vamos visualizar, vamos dar uma analisada nessa imagem aí. O que essa imagem mostra para vocês? Então, essa imagem, ela passa a imagem de uma pessoa que está sozinha, certo? É uma pessoa que está sozinha. Como seria viver assim? Como seria viver sozinho no mundo? Sem ninguém, sem fazer parte de grupo nenhum, sem ter com quem conversar, sem ter com quem contar, sem ter com quem brincar, sem ter com quem cuide da gente. Então, viver sozinho seria uma coisa muito ruim. Por quê? Porque, na verdade, a gente não nasceu para viver sozinho. Nós nascemos para viver em grupos, certo? Então, nós não nascemos para viver sozinho. Ninguém gosta de viver sozinho. Viver sozinho é viver em solidão. E viver em solidão não é bom, não é legal. É ruim para a gente. Então, na verdade, quando a gente já nasce fazendo parte de um grupo social. Então, esse grupo social, que é a família, é o primeiro grupo que a gente faz parte, certo? Então, em todo o mundo, existem diversos grupos, certo? Então, esses grupos sociais, a organização desses grupos, ele forma uma comunidade, uma sociedade. Esse mapa aqui, ó, olha só, o mapa. Perceba, essas pessoas estão representando as pessoas que fazem parte de diferentes grupos sociais, de diferentes culturas, de diferentes sociedades. Então, a gente pode perceber aqui que existem pessoas de cor de pele diferente, pessoas com formatos, características físicas diferentes, cor de cabelo, estrutura do cabelo diferente. A estrutura física, as características físicas da pessoa é diferente, o modo de vestir, possivelmente a língua é diferente, então os costumes são diferentes. E aí a gente pode ver aqui uma pessoa, por exemplo, olha só, usando um pano na cabeça, né? Um véu na cabeça, ou então uma burca. Essas pessoas, elas são de uma cultura diferente da nossa. Aqui no nosso país, no Ocidente, né? Nós vivemos no Ocidente, nós não temos esse hábito, nós não temos esse costume. Mas lá nesse país, né, que são alguns países orientais, asiáticos, desculpem, alguns países asiáticos, eles têm esse costume, como por exemplo a Índia. Né? Então, os países asiáticos, como a Índia, alguns países como a Índia, eles têm o costume de usar esse véu na cabeça, as mulheres tampando o rosto, né? E só ficando de fora os olhos. Então, isso faz parte do costume dessa sociedade, certo? Então, cada região, cada país, cada continente, ele tem o seu costume variar, diferente de cada um, tá? Então, como eu falei, nós não nascemos para viver sozinhos. Nós nascemos para viver em grupo. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Existe uma necessidade natural do ser humano de precisar, sim, do outro. Nós precisamos do outro. Precisamos do outro para brincar, precisamos do outro para cuidar da gente, para a gente cuidar dessa pessoa, para servir essa pessoa, para que essa pessoa nos sirva de alguma forma. As pessoas, elas precisam de outras próximo delas. Então, esses grupos que nós fazemos parte, desde o nosso nascimento, eles são chamados de grupos sociais, certo? Então, o que são grupos sociais? Grupos sociais são um grupo formado por pessoas de uma mesma comunidade, com afinidades, com costumes, com hábitos
parecidos. Então, são pessoas que vivem, são grupos que nós vivemos inseridos, que têm costumes semelhantes, que têm o mesmo costume, na verdade. Olha só, eu falei para vocês que o primeiro grupo que a gente faz parte, quando a gente nasce, o primeiro grupo social que nós fazemos parte é a nossa família. Com o decorrer dos anos, com o passar do tempo, nós vamos fazendo parte de outros grupos sociais. Então, nós vamos crescendo e outros grupos sociais vão sendo inseridos nas nossas vidas. Então, o primeiro é a família. Todo mundo nasce com uma família. Depois, quando a gente cresce mais um pouco, vai para a escola. Então, lá, a escola, os amigos da escola, é um grupo social que a gente também faz parte. Mais tarde, o grupo dos amigos de próximo das nossas casas. Se você é uma pessoa que frequenta a igreja, você também vai ter uns amigos da igreja. Então, aquela comunidade ali que se reúne é um grupo social. Tem as pessoas que se reúnem para bola, né? Os meninos que gostam de brincar de bola. Tem o grupo do trabalho, também é um grupo social que as pessoas convivem. Então, são pessoas, os grupos sociais, nós costumamos conviver com eles diariamente ou quase sempre, certo? Então, vivemos nos grupos sociais diariamente ou quase sempre. Tem grupos sociais que nós vivemos com eles todos os dias. Tem outros grupos sociais que a gente vê as pessoas, convive com eles uma vez por semana, uma vez no mês, então vai variar. O trabalho, por exemplo, e a escola são grupos que a gente convive todos os dias. E a igreja, por exemplo, não, porque a gente não vai todos os dias, né? A gente vai 2, 3 vezes na semana, ou uma vez na semana na igreja, ou uma vez, há quem vá só uma vez no mês, ou vai variar, mas são grupos que nós convivemos, seja todos os dias ou não. Mas também existe uma diferença nesses grupos, que são os grupos sociais e o grupo casual. Então, existem duas diferenças aí nesses grupos que nós fazemos parte. Existem aqueles que são casual e existem aqueles que são social, e a gente vai aprender a diferença deles. Vocês estão com o livro? Então, abra o livro na página 122. Aí a gente começa a falar sobre esse viver em grupo. Então, mais uma vez, ele vai dizendo aí para vocês o que são grupos, os grupos sociais, como eles são formados. São formados por um conjunto de pessoas. Então, os grupos sociais, eles são formados por pessoas que têm interesses, necessidades, afinidades ou habilidades em comum. Alguns grupos se reúnem para se dedicar a um trabalho, para ajudar umas pessoas, por exemplo. Olha esses exemplos aqui, ó. A tia Léa está mexendo com o som. Olha, esse primeiro grupo aqui são voluntários que se reúnem para oferecer sopa para as pessoas de rua do município de São Paulo, da cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Esse outro grupo aqui, ó, olha só, são os doutores da alegria. É um grupo de pessoas que se reúne para visitar crianças no hospital. E elas vão brincar com essas crianças estão internadas, estão doentes, então elas vão lá para levar um pouco de alegria para essas pessoas. Então, são grupos sociais, são grupos que as pessoas convivem de diferentes finalidades, tá? Mas pessoas aqui, qual é a finalidade desse grupo aqui, Doutores da Alegria? Todos querem ir levar alegria para essas pessoas que estão internadas. Outros querem levar comida, alimento para quem tem fome. Então, a finalidade, vejam só, olha, a finalidade, o interesse é o mesmo. Um, alimentar, e o outro, levar alegria. Tá? Então, esses grupos sociais começam, como eu falei, começa desde a infância e eles vão se ampliando, eles vão aumentando durante toda a nossa vida. E aí vão dando origem a outros grupos, certo? Então, começa, olha aqui as imagens. Começa da família, tem o grupo do trabalho, da escola,
certo? O grupo do trabalho, o grupo da escola e de outras práticas sociais. Ah, eu gosto de coral, então eu já fiz parte do coral, então então o coral era um grupo que eu participava, então era um grupo social que eu participava, tá? Então a junção desse grupo forma o quê? A junção desse grupo forma uma comunidade. Então, os vários grupos sociais, eles formam uma comunidade, tá? E essa comunidade, ela interage entre si, formando uma sociedade. Então, as várias comunidades que existem nos espaços, ela forma uma sociedade. Então, recapitulando, grupo social formado por pessoas com os mesmos interesses, com as mesmas finalidades, com habilidades em comuns, com interesses em comuns. Então, elas agem para um determinado interesse. Nós temos diversos grupos sociais ao longo das nossas vidas. O primeiro grupo social que a gente faz parte é a nossa família. Depois virão outros grupos, escola, trabalho, amigos de viagem, amigo da brincadeira. Então, são muitos. A interação desses grupos em comunidades vai formar algo maior que nós chamamos de sociedade, tá? Então, a sociedade ela é formada por diversos grupos. Então, vamos ver a diferença, porque existem dois tipos de grupo, o grupo social e o grupo casual. Ali nós falamos num contexto geral sobre grupo social, mas dentro desse grupo social tem aquele que é, dentro desses grupos existem aqueles que é social e o grupo casual. Vamos ver a diferença de cada um. O grupo social convivem com frequência e partilham experiências, histórias, valores e costumes. O grupo casual são pessoas que se encontram por acaso e não vão se reunir novamente com o mesmo objetivo. Então, percebam, grupo social, né? Então, a gente vê que dentro existem dois tipos de grupo. O social, que é aquele que eu falei o quê? No grupo social, a gente interage. Então, existe uma relação de convivência entre as pessoas. Então, são pessoas que eu conheço, são pessoas que eu convivo, tá? Que tem uma relação com elas. Eu converso, eu brinco, eu passeio, eu viajo, eu estudo. Então, isso são grupos, esse é chamado de grupo social. E o grupo casual é que são pessoas que eu não conheço, mas que estão ali formando grupos. Mas eu não tenho nenhuma relação de convivência com essas pessoas. Então, aqui na primeira questão, tem vários grupos. Olha a primeira imagem. Vocês vão colocar GS se o grupo for social e GC se o grupo for casual. Então, casual, eu me encontro por acaso. Eu não conheço, eu não convivo, nem falo. Então, que grupo é esse primeiro aqui, dessa primeira imagem? É um grupo, são pessoas na fila de um banco. Tem um grupo de pessoas ali. Esse grupo de pessoas, ele é casual ou ele é social? Olha aqui, o pessoal da bola, o time de futebol. O time de futebol se encontra pelo menos uma vez na semana. Todo mundo se conhece, existe um convívio. Esse grupo, ele é social ou casual? O pessoal do ônibus, o pessoal que frequenta o transporte público coletivo. Pessoal que frequenta o transporte público coletivo. O pessoal que frequenta o transporte público, casual ou social. Alunos de uma universidade. Pessoal do cinema. Encontro as pessoas do cinema. Eu conheço todo mundo que está ali no cinema. Famílias e amigos em uma festa de casamento. Então, vocês vão colocar qual é o grupo social e qual é o grupo casual. Muitos grupos se reúnem regularmente para prestar algum serviço à comunidade. Olha só, pessoas podem se reunir, tá? Então, eu posso até me reunir com pessoas que estão próximas no bairro para
fazer alguma coisa de interesse comum. Então, ir à praça, tá? Fazer uma reforma na praça juntos, plantar, fazer uma horta, tá? Fazer limpeza, vamos fazer uma campanha. Então, vamos recolher lixos de praças, parques públicos ou praias. Então, são pessoas que podem até não se conhecer, mas que têm um interesse comum. Muitas crianças vão poder ler os livros que eu estou doando. Então, doação de livro também, certo? Então, esses grupos, eles se reúnem regularmente para prestar um serviço à comunidade, tá? Então, existem esse tipo de grupo também, que eles se reúnem, eles talvez não tenham um convívio próximo como a família, mas o convívio deles é reunir-se para prestar um serviço à comunidade. Então, cada morador, ele colabora com o que sabe fazer, com a limpeza, jardinagem, marcenaria, pintura. Então, dessa maneira, as pessoas se conhecem, se sentem pertencentes à comunidade. Então, eu posso até não ter um convívio próximo, mas a partir do momento em que eu participo dessas ações, então eu vou conhecendo outras pessoas e acabamos tendo, a gente acaba se sentindo parte, de fato, daquela comunidade, daquela sociedade, certo? Então, o município de São Paulo, existem moradores que se reúnem para melhorar e conservar as praças da região onde vive. Conheça a história, como começou. Então, essa história fala de moradores do Alto do Pinheiro, em São Paulo, que se reúne, tá, no parquinho da praça para conversar, para falar sobre alguns assuntos de preservação. Então, nesse texto especificamente, esse movimento Boa Praça, ele aconteceu pelo seguinte: uma menina que morava aí nessa cidade Alto do Pinheiro, em São Paulo, chamada Alice, ela ia completar 4 anos e ela disse para os pais que ela queria que a sua festa fosse feita lá na praça próximo de casa. Só que os pais dela disseram que não dava para ser lá porque estava muito deteriorado. A praça estava sem conservação nenhuma, ela estava destruída, né? Não tinha conservação, então estava tudo quebrado, não tinha nada bom ali que pudesse ser aproveitado. A menina, ao invés de dizer, então tá bom, a gente pode fazer em outro lugar, ela disse, então vamos consertar a praça. Então, reuniu a família, amigos, vizinhos, cada um compartilhou o que podia, deu o que podia, e assim eles revitalizaram a praça e a Alice pôde fazer a sua festa lá. Olha que legal. Então, foi uma iniciativa de uma criança de 4 anos que disse, então tá, vamos arrumar a praça. Então, a gente arruma e conserta tudo. Então, isso realmente aconteceu. O movimento Boa Praça existe nessas cidades de Alto de Pinheiros, em São Paulo. Então, olha só, se a praça, perto da sua casa, tem alguma praça, se a praça próxima à sua casa fosse reformada, que melhorias você gostaria que fossem feitas nela? Então, como você gostaria que ficasse a praça próximo da sua casa, tá? A gente volta a falar sobre isso, né? Porque aí eu vou querer a opinião de vocês, ouvi-los no nosso momento remoto, certo? Então, meus amores, grupo social são grupos que são formados que nós fazemos parte ao longo das nossas vidas, que têm interesses e necessidades semelhantes. Esses grupos sociais, eles formam a comunidade e a comunidade, as várias comunidades, formam uma sociedade, certo? Espero que vocês tenham entendido. Ficamos por aqui. Até a próxima aula e um beijo da tia Leia.